Sempre que um ato maligno for tomado contra a população, sempre vai precisar de uma justificativa bonitinha. Reforma da Previdência. Vamos reformar a Previdência porque daqui uns dias vamos ter tantos aposentados que o público que trabalha não vai conseguir pagar a aposentadoria dos aposentados. Reforma trabalhista. Vamos tirar os direitos, porque é melhor ter emprego do que ter direito. Sempre vai ter uma desculpa. Nesse caso, falando das taxas altas do Banco Central, a desculpa é controlar a inflação. Sabe por quê? Há uma brecha na teoria econômica para isso. Vamos imaginar que nós estivéssemos vivendo a seguinte situação. O Brasil tem muitos produtos para oferecer, os brasileiros estão produzindo demais esses produtos e nós temos agora uma situação em que nós temos pouco dinheiro. O que vai acontecer? Os produtos vão abaixar o preço, porque o dinheiro é pouco. Agora, quando você tem muito dinheiro e a mesma quantidade de produto, os produtos podem subir o preço. Então, é esse o raciocínio que eles utilizam. Eu vou repetir para ficar mais fácil. A taxa de juros baixa incentiva empréstimos. E se os empréstimos estão baratos, o dinheiro sai do banco e vai para o mercado. Então, o povo tem dinheiro para comprar. Se o povo tem dinheiro para comprar e faltam produtos, a gente não tem produtos à disposição, porque a gente não tem condições de produzir mais produtos, os produtos vão subir o preço, porque tem muito dinheiro e pouco produto. Mas isso é um malabarismo utilizado pela justificativa do Banco Central. O objetivo do Banco Central com o aumento da taxa de juros não é conter a inflação, porque nós não estamos vivendo nesse momento uma falta de oferta de produtos. Nós não estamos vivendo um momento em que está faltando tudo, como está faltando tudo, eu aumento os juros para ninguém comprar. Nós estamos com a China colocando novas montadoras no Brasil. Nós estamos com as empresas montadoras atuais criando promoções para vender os veículos que estão garrados nos pátios de produção. E aí nós podemos falar de todos os produtos. Se nós temos uma oferta muito grande de produtos, o que vai acontecer se a gente elevar os juros e falar da seguinte forma para os consumidores? Não comprem mais produtos, porque a partir de agora o dinheiro está caro, é melhor deixar na poupança. Esses produtos vão estragar nas prateleiras. Os carros vão ficar ali velhos, né, serem vendidos depois do ano de fabricação, com a redução do preço. Esse movimento desincentiva o comércio. Olha, eu vou comprar e vou colocar na prateleira, o povo não tem dinheiro para comprar, então eu vou parar de comprar. Se eu paro de comprar para colocar na prateleira, o produto fica disponível no produtor. Se for produtor rural, o produtor rural vai exportar. É exatamente essa a intenção do Banco Central controlado pelo mercado. O mercado quer o brasileiro comprando pouco, ou seja, uma taxa de juros muito alta, e com essa taxa de juros muito alta, os rentistas da dívida pública ganham muito dinheiro. Se no Brasil a gente tem a redução dessa taxa de juros, a gente pode ter no primeiro momento uma possível inflação. Mas essa possível inflação de primeiro momento, ela não é permanente, porque no Brasil nós temos uma coisa que são os ativos subutilizados. Se a gente colocasse o Brasil para produzir o máximo que consegue, a gente produziria muito mais. Então, a redução da taxa de juros aumentaria a procura, mais a capacidade de produção inativa do Brasil vai aumentar a oferta, nós vamos produzir mais e uma coisa equilibra a outra, o que é bem diferente se já estivéssemos produzindo o máximo que a gente pode e nós reduzíssemos a taxa de juros numa situação em que a gente já tivesse atingido aquilo que a economia chama de fronteira de possibilidade de produção. Mas não é bem assim. A gente tem pátios industriais parados, a gente tem local para plantar, que dá para plantar ainda e a galera tá querendo plantar só para mandar para fora. A gente tem pessoas procurando emprego, a gente tem condições de produzir mais. Então, essa taxa de juros alta, com a justificativa de segurar a inflação, é só uma forma bonita de enganar você e te dar a ideia de que nós precisamos disso. Mas quem realmente precisa dessa taxa de juros alta são os rentistas da dívida pública que estão ficando com todo o dinheiro que o Brasil produz. E qual que é a desgraça envolvida em tudo isso? É que a máquina do Estado não pode parar. À medida em que todo o superávit é levado pela dívida pública, o Estado é obrigado a modificar a arrecadação através do aumento dos impostos. E aí você cria uma situação na qual a gente pode chegar num equilíbrio, que me parece que foi teorizado por Laffer,
em que a atividade econômica se torna tão custosa que ela se torna totalmente inviável. Olha, é tão caro produzir no Brasil por causa da alta taxa de juros que é melhor não produzir e não assumir esse risco. Então, o que o mercado está fazendo? O mercado está criando condições para o suicídio da economia brasileira, porque o mercado força o Banco Central a manter a taxa de juros lá no alto para que os rentistas tomem todo o dinheiro que o Brasil está produzindo. Mas o Brasil não pode parar, ele precisa produzir um pouquinho mais, aí força a política fiscal, a política monetária toma o dinheiro, a política fiscal é obrigada a aumentar a arrecadação. Chega num ponto em que a arrecadação ela está tão baixa, mas com um índice tão alto, que a atividade econômica começa a cair por causa disso. Então, quem é o maior inimigo da economia hoje no Brasil? É o Bolsonaro? É uma medida criada pelo próprio Bolsonaro, a herança do Bolsonaro, o Banco Central independente. Porque independente de quem for que for indicar o presidente do Banco Central, uma vez no Banco Central o presidente não pode ser despedido. E ele vai trabalhar para o mercado e nunca vai trabalhar para o brasileiro. Meu Deus, mas você está falando de um cara que foi indicado pelo Lula. Eu tô. Agora volta o vídeo, assiste o vídeo todo novamente e raciocina no que eu tô falando. Não feche os olhos e caia na ilusão de que eu tô errado só porque eu estou criticando o presidente do Banco Central que foi indicado pelo Lula. Pense assim, peraí, e se eu estivesse criticando agora o Campos Neto, será que faria sentido o que esse cara tá falando? Porque o Galípolo faz até pior que o Campos Neto e a esquerda tem medo de criticar porque ele foi indicado pelo Lula. Então vamos colocar a cabeça no lugar e ajuda meu trabalho aí, 31997692494, porque os juros estão altíssimos e a gente está pagando juro para conseguir manter as contas em dia.